Hoje eu vou te contar as histórias mais bizarras sobre Madrid. Eu tenho certeza absoluta que você nunca ouviu nada parecido sobre Madrid antes. Então, fica bem atento, que lá vem história. Galera, olha só onde eu tô aqui agora, a Plaza Maior, coração de Madrid. Um lugar muito bonito, como vocês podem ver, bem movimentado, cheio de gente, cheio de turista, galera tomando cerveja, se divertindo, mas vocês sabiam que esse lugar tem um passado extremamente sombrio? Pois é, aqui não era palco apenas de selfie e passeio tranquilo, não. A história desse lugar tem muitas curiosidades que poucas pessoas sabem e eu vou te falar aqui algumas. Então olha só, uma das piores e principais da época é o palco turístico de execuções, tá? Imagina que no século 17 não existia turistas, basicamente, nada de restaurante caro como hoje em dia. Em vez disso, bem no meio da praça, uma multidão se amontoava para assistir execuções públicas. É isso mesmo. Esse lugar foi palco de julgamentos da Inquisição Espanhola. E se alguém fosse considerado herege, traidor ou bruxo, já sabe, era aqui que o espetáculo acontecia. E isso sem falar das touradas, né? Madrid, Espanha, é muito conhecido por isso. E aconteciam aqui no meio da praça. E hoje a gente vê tudo bonitinho, mas no passado a vibe era completamente diferente. Bom, agora você já deve estar começando a olhar esse lugar com outros olhos, né? Mas calma aí que eu vou contar mais um pouquinho. Vamos lá, o dia que a praça virou um inferno literalmente. Pensa só numa coisa, madeira, madeira e mais madeira. Antigamente essa praça era praticamente toda feita disso. E claro que o que acontece quando junta muita madeira, gente pra todo lado e uma faísca descontrolada, o que acontece? Exato, muito fogo. Pegou fogo em tudo. E ela não pegou só fogo uma vez, nem duas, nem três. Foram várias vezes ao longo de toda a história. E o incêndio mais destrutivo foi em 1970 e durou vários dias. E só depois dessa tragédia que decidiram mudar a arquitetura dela, daí substituindo boa parte da madeira por tijolo e pedra, para evitar que acontecesse mais uma vez, né? Aí mais uma das histórias dessa praça é a estátua que escondia um segredo macabro. Agora olha só, a estátua que escondia um segredo macabro. Tá vendo ali aquela estátua do rei Filipe III? Parece inofensiva, né? Mas durante séculos ninguém sabia que tinha um segredo bizarro escondido dentro dela. Só no século XX que alguém resolveu abrir a estátua e surpresa, dentro dela tinha um monte de ossos de passarinhos mortos. Pois é, um verdadeiro cemitério de pássaros. E a explicação disso, qual era? Era basicamente que a estátua tinha um pequeno buraco bem no bico do cavalo, por onde os passarinhos entravam, só que eles não conseguiam mais sair. A entrada era fácil, mas a saída era impossível. E a galera só descobriu isso quando foram limpar a estátua e encontraram todos os restos lá, né? Bem sinistro, né? E uma outra coisa bem importante também é que hoje se chama Plaza Maior, mas nem sempre se chamou Plaza Maior. Antes disso, ela era chamada Plaza del Arrabal. E por que disso? Porque era aqui que rolava o mercado principal da cidade, né? Se eu não me engano, aqui próximo ainda acontece esse mercado. Não é o principal da cidade, obviamente, mas é um dos principais, como se fossem os mercados municipais, né? E para fechar com chave de ouro, era o centro das fofocas da realeza. Você sabia que esse lugar foi tipo um Big Brother da nobreza? Exato. Bem no auge do Império Espanhol, a realeza ficava lá nas escadas dos prédios que cercavam a praça, só observando o que acontecia aqui embaixo. Eram os melhores camarotes para os eventos, desde touradas até as celebrações religiosas.
Bom, enquanto a gente vai caminhando aqui pelo coração de Madrid, vou te contar algumas curiosidades bem bizarras que você não vai encontrar em outro lugar. Então olha só, primeiro de tudo, as pessoas não fazem ideia de onde o rei está enterrado. Tô falando aqui do rei Carlos II, tá? Que ele já tinha uma reputação estranha, porque ele nasceu com muitos problemas de saúde e as pessoas diziam que ele era amaldiçoado. E quando ele morreu, o corpo dele começou a apodrecer rápido demais. E os médicos não sabiam mais o que fazer e tiveram a brilhante solução, e a mais rápida e prática, que foi de jogar tudo dentro de um balde de cal viva para dissolver. Realmente, o rei da Espanha foi praticamente desfeito dentro de um balde. Bom, agora olha só, me conta uma coisa, vocês acreditam em fantasmas? Porque tem um lugar de Madrid que, segundo os moradores, é simplesmente amaldiçoado. E eu tô falando da Casa das Sete Chaminés. Diz a lenda, há séculos, uma mulher foi assassinada lá dentro. E desde então seu espírito nunca foi embora. Guardas que passaram por lá juram que já viram a sombra de uma mulher na janela. Outros dizem que ouvem sussurros e passos quando não tem ninguém por perto. O mais bizarro foi que fizeram uma reforma no prédio e encontraram ossos humanos enterrados nas fundações da casa. Ou seja, algo muito estranho rolou ali. Então, se um dia você passar pela Casa das Sete Chaminés, à noite, e sentir um calafrio, boa sorte. Outra é o Rei Vampiro de Madrid. Falando em coisas estranhas, vocês sabiam que Madrid já teve um rei que era praticamente um vampiro real? É isso mesmo. O rei Felipe V desenvolveu uma paranoia absurda no fim da vida dele. Ele achava que a luz do sol ia matar ele. E então passava dias inteiros trancados no escuro. O cara também se recusava a cortar as unhas e o cabelo, que cresceram tanto que ele ficou parecendo uma criatura saindo de um filme de terror. E pensa, esse era o rei da Espanha, mandando em tudo. Imagina como deveria ser assustador entrar no quarto dele e ver aquele vulto sombrio com unhas gigantescas e cabelo desgrenhado, sussurrando coisas sem sentido. Definitivamente um dos reis mais bizarros da história. Agora essa é bem assombrosa também. O metrô de Madrid tem estações abandonadas. Madrid tem uma das redes de metrô mais antigas da Europa. E ao longo dos anos várias estações foram desativadas. Mas aqui que entra a parte estranha. Algumas delas foram simplesmente lacradas, como se algo precisasse ser mantido ali dentro, sabe? A mais famosa é a estação de Chambéry, fechada desde 1966, mas dizem que ainda dá para ver passageiros fantasmas esperando pelo trem. Os funcionários do metrô juram que já ouviram barulhos estranhos nas estações fechadas, e tem gente que evita pegar certos trechos à noite. Então, da próxima vez que você estiver em Madrid, cuidado com essas estações, e se você sentir que tem alguém te olhando, talvez tenha mesmo. Agora, uma bem estranha também é que essa cidade já teve um urso que andava livremente pelas ruas. Olha só, Madrid tem um símbolo bem famoso, né, que é o urso e o madrono, que ele fica estampado no brasão da cidade. Eu não sei se você já sabia, mas então Madrid já teve um urso que andava solto pela cidade. E isso há séculos atrás, os bosques ao redor da cidade eram bem cheios de urso. E um dia, um deles simplesmente invadiu Madrid e saiu passeando pelo centro. Os moradores entraram em pânico, claro, mas em vez de matar o animal, a realeza decidiu adotá-lo. E o urso virou praticamente um mascote da cidade por um tempo. E até que, bom, alguém teve a brilhante ideia de colocá-lo no zoológico. E se você não sabia, é por isso que um dos símbolos de Madrid é um urso. Agora comenta aí, qual dessas histórias você já conhecia e qual delas você achou mais bizarra de todas? E as pessoas não conseguem compreender muito bem o porquê que a gente gosta tanto de viajar e que a gente vive pelo mundo o tempo todo, mas é que de fato, para nós, viajar é ficar adquirindo cultura e isso nos faz bem. Então, por isso a gente vive viajando, isso alimenta a nossa alma, né? E assim eu vou te contar mais uma história sobre esse lugar que a gente está caminhando aqui, que é o Palácio Real de Madrid.
Então, não sei se vocês sabem também, mas esse é um dos maiores e mais impressionantes palácios da Europa. E por trás da beleza das suas 3.418 salas de luxo da realeza espanhola, existem algumas histórias que nem todo mundo gosta de contar. Então, se você achava esse lugar incrível, espera só de descobrir esses segredinhos que eu vou te contar agora. Vamos de volta começar por uma das partes mais bizarras da história desse palácio. A sala onde o rei morreu, e que ninguém entra lá até hoje. Se você já visitou o Palácio Real, ou já passou na frente, ou já viu foto na internet ou vídeo, talvez tenha percebido que algumas salas sempre ficam fechadas ao público. Mas uma delas tem um motivo bem macabro para isso. E foi lá que o rei Carlos III morreu em 1788. Mas o estranho não é só isso. Dizem que antes dele morrer, ele começou a ter as visões e falava sozinho, dizendo que os espíritos estavam esperando por ele. É estranho, né? O clima de dentro do quarto ficou tão pesado que os servos que cuidavam dele começaram a se recusar de entrar de novo depois que ele morreu. E desde então a sala ficou lacrada. Praticamente ninguém pisa ali até hoje. E os funcionários do palácio falam que sentem uma energia bem estranha quando passam ali por perto. Então, se você for no palácio, cuidado ao chegar próximo dessa sala também, tá? E também teve um incêndio que mudou a história desse palácio. Você sabia que o Palácio Real não é o palácio original? Pois é, antes dele existia um outro palácio no mesmo lugar, chamado Alcázar de Madrid. E ele simplesmente pegou fogo e foi destruído por completo em 1734. O incêndio começou de noite, quando quase todo mundo já tinha ido dormir. E o mais estranho foi, os sinos da cidade que serviam para alertar as emergências não tocaram. Dizem que foi um erro, mas algumas pessoas acham que o incêndio não foi tão acidental assim. Pois é, o fogo durou 4 dias inteiros e destruiu um dos maiores acervos de arte da Europa. E para se ter uma ideia, mais de 500 pinturas desapareceram nas chamas, incluindo várias de Velázquez e do Goya. E depois disso, decidiram construir esse palácio que você está vendo aqui agora, tornando ele o gigante que conhecemos até hoje. Mais uma para finalizar são os túneis secretos e as passagens misteriosas. O Palácio Real tem uma coisa que pouca gente sabe: uma rede de túneis subterrâneos que ligam o prédio a outros pontos da cidade. Mas calma, esses túneis não eram só para fuga. Alguns dizem que reis e rainhas usavam essas passagens para encontros secretos. E não estamos falando só de reuniões públicas, meus amigos. Inclusive, um dos túneis mais famosos levava direto a um convento, onde rei Filipe IV supostamente encontrava suas amantes longe dos olhos da corte. Então olha só, até hoje boa parte desses túneis está lacrada, mas existem registros históricos que provam que eles ainda estão ali, escondidos debaixo da cidade. E isso que a gente quer passar um pouco para as pessoas, que o mundo tem muita coisa legal para a gente conhecer, do que a gente ficar às vezes só fechado dentro da nossa próprio, sempre as mesmas coisas. Para nós, a gente sempre fala, né? Nos tire qualquer coisa menos viajar, porque é isso que nos dá força, que nos faz ter vontade de acordar para passear, né, amor? Sim. Todo dia um passeiozinho diferente. E aprender sempre uma coisa nova todos os dias. E aprender sempre uma coisa nova todos os dias. Uma por dia tá excelente. No ano são 365. Verdade.